12, por favor. Pastora, me perdoa, eu tenho até quanto tempo para me falar aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Gênesis no capítulo 12, e no versículo, nós vamos ler apenas 2 versículos a princípio. Eita, glória. Versículo 6 ao versículo, na verdade nós vamos ler, 3 versículos, do 6 ao 8, tá bom? Amém. Vamos lá, quem achou diz amém? Amém. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. No versículo 8. Quem pode ler comigo, por favor, bem alto? Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Volta lá novamente nessa 2 palavrinhas aqui, Betel. Repete comigo, Betel. Ai. Fala Betel. E Ai. Pode se assentar, por favor. Baixe sua cabeça. E vamos pedir ao Espírito de Deus, glória a Deus, para falar aos nossos corações. Porque quando o Espírito Santo fala, e eu estou disposto a ouvir, revoluções acontecem no nosso interior. O Espírito Santo trata coisas que médico não consegue tratar. O Espírito Santo de Deus trata de coisas de nós que ser humano algum consegue atingir. Então feche seus olhos, abaixe sua cabeça e fala comigo: Senhor, fala comigo, nessa noite. A tua palavra é como espada de 2 gumes. Ela penetra tão profundamente que transforma o nosso ser. Fala comigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Opa. Meus irmãos amados, o tema da minha mensagem é exatamente esse: Betel e Ai. O texto sagrado ele diz que Abrão edificou um altar e esteve entre Betel e Ai. Betel significa casa de Deus. Fala comigo, Betel. Significa casa de Deus. Ai significa monte de lixo. Então vamos repetir. Betel significa casa de Deus. Ai significa um monte de lixo. E Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, assim como o Senhor falou com ele, sem saber exatamente para onde ia. E então parou entre Betel e Ai. Então guarda esses 2 significados, porque eram os nomes das cidades onde Abraão edificou um altar ao Senhor. Amém, igreja? E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês nessa noite. Essa semana eu fiquei muito inquieta e falando: Senhor, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? Porque o dono da igreja é Jesus. Nós não sabemos exatamente, né, o que Deus quer falar e o que Deus quer tratar, o que Deus quer fazer, o tratamento de cura, o tratamento de libertação. Mas eu falei: Senhor, eu estou disponível. Aleluia! E eu me lembro que eu, na minha sala, chorando e falando: Senhor, o que o Senhor quer falar? E o Senhor falou: daquela pregação que você deu em 2016 sobre Betel
e ai. Porque eu te tratei com aquela mensagem, tratei muita gente com aquela mensagem. E eu quero fazer na vida de alguns, de um ou de vários, lá naquela noite. Então, meus irmãos, não fiquem chateados comigo. Eu só vou ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém, meus irmãos? Amém. Então, presta bem atenção. A pergunta é: um altar ou um monte de lixo? Porque Betel significa casa de Deus, altar para Deus. Ai significa um monte de lixo. Altar fala de edificação. Altar fala de santificação. Altar fala de adoração. Altar fala de devoção. Altar fala de rendição. Altar fala de humildade. Altar fala de entrega. Aleluia! E um monte de lixo? Ruínas, podridão, sujeira, pecados incubados, destruição, restos, podridão, os jeitinhos brasileiros que desagradam muitas das vezes a Deus. Um é edificação, o outro é destruição. Betel é divino, Ai é demoníaco. Um é céu, outro é inferno. E a pergunta que Deus faz para mim, para nós nessa noite: em que direção nós estamos indo? Em qual direção a igreja de Jesus, o reino de Deus na terra está indo? Em que direção estamos olhando? Irmãos, de verdade que eu gostaria de trazer uma mensagem motivadora. Uma mensagem que de repente fizesse a gente ficar aqui sorrindo. Mas eu não estou aqui para animar plateia. De verdade, eu estava falando com uma amiga pastora minha hoje, e eu falei para ela: pastora, eu só prego se eu pregar o que Deus colocou no meu coração. Meus irmãos, qual é a nossa meta na nossa caminhada cristã e espiritual? Qual tem sido a nossa meta? Se perdemos tempo com questões estruturais, denominacionais, pessoais, e esquecemos do principal foco, que é a eternidade, nós estamos em perigo. Meus irmãos, Deus chamou Abrão de uma terra idólatra. Todos nós já conhecemos. Abraão vivia em Ur dos Caldeus juntamente com seus pais, com a sua família. E Deus fala para Abraão no capítulo 12, no versículo 1: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar. Abraão também era idólatra e também era gentil. Mas ele ouviu a voz do Senhor, era uma voz diferente. Sai! Ele nem sabia para onde ele ia. Ele só obedeceu. Meus irmãos, quando o Senhor tira a pessoa da idolatria, é porque Ele tem um propósito específico para a vida daquela pessoa. O Senhor tirou Abraão do meio da idolatria, porque tinha um propósito maior para Abraão. Meus irmãos, para uma caminhada que Deus tinha na vida daquele homem, na verdade Deus não revelou o destino para ele, só falou sai. Mas Deus já tinha todo o propósito e o trajeto e tudo já programado para a vitória de Abraão, para ser o pai da fé.
Meus irmãos, todas as vezes que Deus nos chama a fim de andarmos em uma direção ou na direção dele, a primeira convocação que o Senhor nos faz é uma caminhada pela fé e não por vista. Então alguém que conhece o Senhor tem que aprender com a palavra a caminhar pela fé. Nós não vivemos mais por vista, porque a vista vai te desestruturar. Mas a fé te leva a confiar no Deus que pode todas as coisas. Independente da situação que você esteja vivendo ou passando. Normalmente Deus não dá mapa pra gente, né? Normalmente Deus não dá mapa da nossa trajetória. Apenas diz, sai, faz, vai. E a gente, como servo, diz o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Eu estou indo, Senhor. Eu obedeço a tua palavra. E aí, sabe o que acontece? Ele passa a nos guiar no passo a passo que a gente dá. Porque eu decidi fazer a sua vontade. Meus irmãos, não há uma pessoa sequer que tenha sido chamado por Deus para uma caminhada que não tenha que perder algo. Deus, ele vai te tirar algo, mas para te dar coisas muito maiores do que aquilo que você aprendeu. Deus sempre vai tirar algo, mas ele vai tirar algo para te dar coisas maiores e menores. Deus não tira algo para colocar qualquer coisa naquele lugar. Não. Então, todas as vezes que Deus chama, ele vai tirar alguma coisa, mas ele vai te dar outras maiores. Guarda isso, hein? Porque muitas das vezes a gente fica apegado a coisas, né? E Deus fala, coloca isso na minha mão, que eu multiplico, que eu que faço, eu que vou agir. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, Deus muda o nosso foco. Deus muda a sua visão toda, o seu projeto, o seu propósito de vida para caminhar junto com Ele. Ele muda o nosso sonho de vida para realizar aquilo que Ele planejou para a nossa história e para a nossa vida. Mas olha no olho do seu irmão e diz, permita Ele fazer essa transformação na sua vida. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor no versículo 6 e no versículo 7. Diferentemente de Ló, Abrão, onde passava, ele edificava altares ao Senhor. E o único lugar que Abrão não edificou altar foi no Egito. E foi exatamente no Egito que a sua descendência foi escrava. Então, o único lugar que Abraão não edificou um altar foi no Egito. Aquilo que não consagramos a Deus, aquilo que não consagramos para Deus, fica à mercê de uma ação maligna. Por isso que onde Abraão passava, ali ele edificava um altar. Ali ele consagrava ao Senhor. Ali ele se oferecia para Deus. Portanto, em qualquer lugar que você estiver, tudo que você tenha, tudo que você fizer, estabeleça um altar para Deus e dedique tudo para Ele. Dedique sua casa para Deus, dedique seu carro para Deus, a sua empresa para Deus, a sua família para Deus, o seu filho para Deus, o seu casamento para Deus. Tudo que é seu tem que pertencer a Deus primeiro. Irmãos, altar é lugar de entrega, é lugar de sacrifício. Como ser cristão sem ter entrega? Como ser cristão sem ter sacrifício de transformação? Não faria sentido estar no mundo ou dentro da igreja.
mudança de linguagem. Glória. Tu és fiel, Deus. Altar é lugar de renúncia, irmão, de rendição. Glória. Se eu conheço o Senhor, não vai ser pesado eu renunciar. Porque na verdade Ele renunciou primeiro. Aleluia. Quando morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então que tipo de renúncia eu acho que está sendo largar o pecado? Se Ele largou a própria vida naquela cruz por nós. Meus irmãos, Ai era uma cidade muito miúda, muito pequena. E foi justamente em Ai que Josué enfrentou a primeira derrota na sua trajetória quando representou Moisés. Sabe por quê? Porque monte de lixo é lugar de derrota. Por causa do roubo de Acã em Jericó, que tomou uma capa, tomou para si uma peça de ouro que o Senhor havia dito que não fizesse. De Israel morreram 37 homens em Ai. Josué ficou desnorteado, caiu em prantos e perguntou: mas por que, Senhor? O Senhor permitiu isso? E o Senhor disse para ele: Acã foi executado para que houvesse a purificação do arraial, a fim de que Ai fosse destruída. Sabe por quê? Porque monte de lixo é lugar de destruição. Aleluia. Lembra no início? Glória. O que significa Ai? Aleluia. O que significa Ai, igreja linda? Então, monte de lixo é lugar de destruição, de derrota, de fracasso. Abraão estava entre Betel e Ai, e ali edificou, no versículo 8, ali edificou também um altar para o Senhor. Acho que está dando microfonia. Vamos continuar. Abraão entendia que tudo deveria ser dedicado ao Senhor. Será que eu e você entendemos que tudo que nós somos, que tudo que nós temos, que tudo que vamos fazer deve ser dedicado ao Senhor também? Quando você e eu erguemos um altar para o Senhor, quando você e eu olhamos em direção a Betel e estamos fixados e focados nisso, você está dizendo para Deus: eu me rendo a Ti, Senhor. Aleluia. Porque altar é lugar de entrega. Fala comigo: altar é lugar de rendição. Altar é lugar de entrega. Altar é lugar de adoração. Altar é lugar que eu digo para Deus: eu me rendo, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou nada sem o Seu amor, sem o Teu poder, sem a Tua misericórdia. Eu entrego tudo a Ti, inclusive a minha essência e o meu interior. Eu entrego tudo a Ti, Senhor. É o mesmo que eu e você dizermos: Senhor, eu não sou nada sem Ti. Quem lembra daquele hino? Eu te amo, eu te quero, eu te adoro. Vocês lembram desse hino? É do Fernandinho. Aos Teus pés, a minha vida, eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente Teu. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos Teus pés. A minha
para o seu irmão, você não é seu, meu irmão. Você é de Deus. Você já tem o dono. Meus irmãos, Deus lida comigo e com você como tesouros. Diga, meu irmão, você é um tesouro de Deus. Você é um tesouro. Sabe por que você é um tesouro? Porque Deus colocou a vida dele em você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Mas Satanás nos trata como troféu. Para Deus, tesouro. Para Satanás, troféu. Mas entenda, para Deus você é um tesouro. Obrigado, Senhor. Aleluia. Mas nunca se esqueça. Estamos entre ai. Glória a Deus. Nada vai impedir, né? Do fluir de Deus agir. Não podemos esquecer que a caminhada cristã, na caminhada cristã, nós vamos ter que decidir se vamos estar em Betel ou em Ai. A vida cristã é uma escolha de estar do lado de Deus, uma escolha de estar do lado da santidade, uma escolha de se consagrar a Deus, uma escolha de rendição. Vida cristã não pode existir em cima do muro. Porque senão o diabo te derruba de lá e te joga para o lado dele. Meu Deus, tem misericórdia. Fala, Deus. Estamos entre ser igreja ou ser o mundo. Meus irmãos, essa mensagem é uma mensagem reflexiva. Jamais é uma mensagem para julgar ou acusar, porque eu sou mais pecadora do que qualquer outro aqui. Deus conhece as minhas falhas e imperfeições. Mas não dá para servir as duas coisas. Aleluia. Decide hoje, ou igreja ou mundo. Aleluia. Decide hoje, Deus ou o diabo. Decide hoje, igreja ou mundo. Decide hoje, céu ou inferno. Meus irmãos, não tem como agradar dois senhores. Se eu tentar agradar dois senhores, um vai sair arrasado de tristeza, porque eu não vou conseguir. Deus é amor? Deus é amor? Deus é compaixão? Sim. Deus é cheio de misericórdia? Também. Mas Deus não força ninguém a segui-lo. Sabe por que Ele não força? Porque um dia todos nós vamos ter que prestar conta diante dele. Todos aqui já ouviram falar no grande trono branco, no juízo final. Não tem como obrigar ninguém a servir a Deus. Ele vai ser o nosso maior juiz. É Ele que vai julgar todas as coisas. Aleluia. E aqueles que optam pelo monte de lixo ou viver em monte de lixo, em algum momento vai ter que se deparar com a face amorosa do justo juiz. Então não tem como eu vim pregar uma mensagem melzinho na chupeta e realmente não levar a igreja que já tem muito conhecimento a escolher por aquele que amou, mas ele amou tanto, que entregou o seu filho único na cruz. Só que isso é uma escolha. Mas eu também não posso esquecer que
esse Deus que é amor, Ele é justo. Eu também não posso esquecer que esse Deus que é amor, a Bíblia fala, quando nós estudamos e analisamos a palavra de Deus, a Bíblia ela diz que esse Deus que é amor precisou exterminar cidades, culturas, civilizações inteiras, mesmo sendo amor. Quem lembra de Sodoma e Gomorra? Amém. O Deus de amor destruiu. Quem se lembra de Nínive? O Deus de amor destruiu. Quem se lembra da época de Noé? Que somente ele e sua família entrou naquela arca. O Senhor, o Deus de amor, exterminou com aquela humanidade. O mesmo Deus de amor fala que se eu não andar na palavra dele, eu vou para o inferno. A palavra de Deus ela é tão tremenda, que ela me dá o direito de escolher estar com Deus ou estar com o diabo. Estar na santidade ou estar no monte de lixo. Eu sou tão livre, mas tão livre em Cristo, que eu tenho liberdade em Cristo para pensar. Eu preciso servir a Deus com amor, com gratidão. Glória a Deus. Com santidade. Porque um dia eu vou estar como vocês estão sentados me olhando. E o Senhor vai estar face a face, irmãos, pedindo conta de cada um de nós. Aleluia. Mas será que nós vamos estar junto do Cordeiro ou no lugar dos réus? Meus irmãos, tem gente que diz não é fácil entender Deus. Mas para entender Deus, eu primeiro preciso entender que eu preciso amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Não dá para entender Deus andando do seu próprio jeito, irmão. Não dá. Por que Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela? Porque não era ali. Deus não ia fazer a transformação que ele queria na vida de Abraão daquela maneira. Deus tinha que fazer da maneira dele. Aleluia. Fala, não vai ser da sua maneira. Fala, não vai ser da sua forma, irmão. Vai ser da forma de Deus. Se não for da forma de Deus, não vai ser. Então é preciso ver as coisas como Deus as vê. Mas eu preciso amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. É preciso amar os mandamentos e desfrutar das suas promessas. Quantos de nós nas igrejas, eu me coloco, estamos desfrutando e amando e sendo renovado cada dia mais pelo poder da palavra de Deus? Odiar tudo aquilo que afronta Deus, tudo aquilo que fere a sua santidade. Quer entender Deus? Ame o que Ele ama. Odeie o que Ele odeia. Quem quer aplaudir Jesus? Ele merece o nosso aplauso. Ele merece. Meus irmãos, em Mateus no capítulo 13, eu vou ler rapidamente, vocês não precisam se não quiserem. Eu vou ler rapidamente no capítulo 13, no versículo 33. Um versículo que muito me inquietou. Eu meditando nessa mensagem novamente, diz o seguinte: disse-lhes outra palavra, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado.
Meu irmão, há várias vezes a Bíblia fala sobre a mulher, na Bíblia. E muitas das vezes ela tem alguns significados. Por exemplo, Jerusalém, muitas das vezes, é retratada como uma mulher. Tá? A igreja é retratada muitas das vezes como uma mulher, a noiva de Cristo. Não é isso? Aqui, nesse caso aqui, dessa mulher, está falando exatamente, sabe, do reino de Deus. Sabe, essa mulher aqui que a Bíblia fala simboliza o sistema maligno querendo se infiltrar na igreja. Preste atenção. Semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu. Meus irmãos, não tenham dúvida que o diabo, ele está querendo sutilmente se infiltrar dentro da igreja de Jesus. Meu Deus. Aleluia. Para tirar a essência do evangelho. Não tenho dúvida disso. É só vocês analisarem o modismo. Então, meus irmãos, o fermento aqui é um veneno que contamina. Mas o que é mais constrangedor é que está contaminando o reino de Deus. Aleluia. Glória. Porque Jesus estava falando exatamente do reino de Deus. E é muito perigoso, porque se nós colocarmos os nossos pés em direção a um monte de lixo, seremos contaminados. Seremos contaminados pelo monte de lixo e não se pisa no monte de lixo sem sujar os pés. Meus irmãos, o que está acontecendo com o reino de Deus na terra? Será que estamos perdendo o foco, o referencial? Já não se prega tanto sobre santidade? Já não se prega tanto sobre a vinda de Jesus? Eu estou falando no sentido geral, tá? Eu estou falando no sentido geral. Já não se prega mais lealdade, fidelidade, obediência a Deus, já não se prega tanto mais essas coisas. E se prega, depois o pastor tem que ficar pedindo perdão ao irmão que se sentiu ofendido. Porque alguém se ofendeu com um monte de lixo que está vivendo e o pastor trouxe uma mensagem que Deus colocou no coração e o irmão ficou ofendido. Mas por quê? Porque quer ficar contaminado dentro de Betel. Deus não vai aceitar, meu irmão. O pastor até pode permitir, mas no céu você não vai. Aleluia. Aleluia. Meu Deus é forte. Glória. Gente, essas pregações me queimam. Porque Deus arrepia minha alma e fala profundamente no meu coração. Aleluia. Igrejas inteiras estão perdendo o temor de Deus, gente. As igrejas estão virando clubes religiosos. Macumbaria gospel. Desculpa, de verdade, é porque a gente analisa as coisas, né? Aleluia. Será que já não estamos mais nos preocupando com o que preocupa a Deus? Porque não queremos confrontar o nosso eu e o nosso ego? Porque já acostumamos com os pecados de estimação e não queremos abandoná-los? Fala, você já ouviu falar de pecados de estimação? Estou entre o altar e um monte de lixo. E eu tenho que decidir que direção eu vou. Aleluia.
Tenho que decidir se a minha cidade é Betel ou se a minha cidade é Ai. Eu tenho que decidir se minha morada aponta para a casa de Deus ou para um monte de lixo. Mensagens como essa não tem sido mais comum. É só de vocês olharem no YouTube. Sabe por quê, irmãos? Porque não estimula a continuar ninguém na prática do pecado. Pelo contrário, confronta. Mas confronta porque Deus te ama. Fala assim, é aquilo que Deus ama, Ele não aceita perder. Fala, Deus só corrige a quem Ele ama e a quem Ele tem pelo filho. Não corrige seu filho não para ver o que vai acontecer no futuro. Deixa a moda, sabe? Vamos ver, né? Deixa para lá, deixa todo mundo formar o teu filho e você vai ver o que vai acontecer no futuro. Meus irmãos, o que mais eu vejo são pais e mães sofrendo com filhos porque eles mesmos não souberam colocar limite. Mas de uma maneira muito inconsciente. Muitas das vezes eles não colocaram porque também não tiveram. E aí entra a Bíblia, porque a Bíblia ela forma o nosso caráter. E a Bíblia ela transforma o nosso ser. E a Bíblia ela nos ensina a ser pai, mãe, filho. A Bíblia ensina a gente a ser cristão de verdade. A Bíblia ensina a gente a obedecer, a honrar pai e mãe. Meus irmãos, decida, um monte, decida, diga comigo, vamos decidir. Vamos decidir. Se quero viver no altar, Se quero viver no altar ou no monte de lixo. ou no monte de lixo. Diga, para onde eu estou indo? Para onde estou indo? E você mesmo responde. Porque ninguém está aqui na condição de juiz. Estamos vivendo em uma época de muitos pregadores e poucas pregações. Porque se João pregasse nessa época de hoje, ia ser exterminado. Porque como que era o estilo de João de pregar? Arrependei-vos, raça de víboras. Nossa, isso aí ia dar nos direitos humanos, direito de não sei o que, direito de não sei o que lá, ia dar processos em cima de processo. Aleluia, ô glória. Mas aquela pregação de confronto levava milhares e milhares e milhares a Cristo. Então, meus irmãos, em uma época de uma igreja que prega o evangelho, mas não é salva pelo mesmo evangelho que prega, estamos correndo o risco de ameaçarmos e nos enganarmos. Seja amante das Escrituras, meus irmãos. Aleluia. Ame conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, porque quando eu conheço e estudo a Bíblia, ninguém me engana. Glória para Jesus. Ô glória. Porque os profetas de Israel profetizavam para o povo em nome de Deus, mas Deus não estava falando através da boca deles. Vocês sabiam que pesquisas revelam que 56% dos cristãos que se dizem evangélicos não têm certeza da salvação? E 36 desses são pastores.
Não faz sentido ficar na igreja sem experimentar a graça de Deus. Aceitou Jesus? Se renda. Diga: Senhor, eu não sou nada sem Ti. Eu não consigo dar um passo sem o Senhor. Eu não vivo sem Ti. Meus irmãos, uma coisa nós temos que meditar: que os réus que estiverem do outro lado no dia do trono branco, no dia do juízo final, uma coisa que ele não pode acusar a igreja, eu e você, é: você não me avisou e não me falou a verdade, por isso eu estou do outro lado. Ainda que não sejamos compreendidos pelo mundo, ainda que não sejamos aceitos pelo mundo, no céu, no reino de Deus, só vai entrar aqueles que se consagrarem a Deus. Não é o mundo que vai entrar lá. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem estará junto no trono naquele dia com o Cordeiro? Levanta a mão. Quem crê que vai estar no trono, diz amém. Amém, Senhor. Diga para você mesmo: eu não quero que ninguém me acuse de que eu não disse a verdade. Amém. E que ele foi para o inferno porque eu deixei, fui omisso de falar a verdade, que liberta. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus. Não estamos à venda, igreja. Não somos uma igreja para caminhar de qualquer jeito nessa terra, pisando em monte de lixo e achando que vamos ficar limpinhos sem nos contaminar. Não podemos agir como se Deus não quisesse nada específico de nós. Quando eu me converti em 1996, o Espírito Santo de Deus, através da palavra dele, foi muito claro: Vanessa me converteu, vai ter que mudar. Minha família está aqui. Se converteu, mudança radical. De rota, de mente, de vida, de linguagem, de atitude. Porque a volta de Cristo pode ser ainda essa noite. Já imaginou você deitar para dormir e amanhecer no céu, irmão? Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem quer estar lá como eu? Glória. Mas como estamos nos comportando aqui, agora? Vivendo no altar ou no monte de lixo? Meus irmãos, uma coisa que eu percebi falando com Deus e chorando com Deus em relação à pregação, eu percebi que Deus está inquieto a nosso respeito. E acredite, isso é amor. Aleluia. Porque só se inquieta quando se preocupa. Glória a Deus. Só se preocupa quem ama. Cuidado, Senhor. E quem ama, cuida. Quem ama, corrige. Ainda que o filho não entenda. Quando ele crescer, amadurecer, ele vai entender o porquê o pai Aleluia. corrigiu com amor, para que não se perdesse. Meus irmãos, a Torre de Babel foi completamente destruída em ruínas. Quem lembra da Torre de Babel? Os homens construíram aquela torre tentando se aproximar de Deus. E isso irritou Deus, e Deus destruiu aquela torre e a transformou em um monte de ruínas. Babilônia hoje é um monte de ruínas. Aqueles que se esquecem de Deus, esquecem de Betel e seguem em direção a Ai, serão apenas um monte de ruínas. Não importa o quanto o ministério cresça,
conhecida. Não importa ser um pastor influente, famoso, com uma boa oratória, retórica. Se esquecer de Deus, vai se transformar em grandes ruínas. Deus poderoso. Um grande homem de Deus que vocês conhecem. Um ministério grandioso, americano. Homem de Deus, pregava muito. Fazia conferências no mundo inteiro. Ele lotou o Maracanãzinho quando ele veio aqui. Se esqueceu de Deus. Ele achou que Deus não viveria sem o ministério dele. Sabe o que aconteceu? Ninguém nem sabe mais se existe o ministério dele. Fala, o que não pode faltar na nossa vida nunca é a presença de Deus. Se esquece de Deus, vira um monte de ruínas. Muitas das vezes a gente vê alguém sofrendo. E muitas das vezes não entendemos o porquê. Mas aí vamos evangelizar e percebemos. Deus não faz parte da história e da vida daquele ser humano. Por isso a vida é uma grande ruína. Não importa o quanto o tempo de crente eu tenho dentro da igreja. Se com esse tempo de crente eu me esquecer de Deus, eu me tornarei grandes ruínas. Se eu e você, meu irmão, nos esquecermos de Deus, seremos apenas ruínas daqui a um tempo. Diga para o irmão que está do seu lado, vamos voltar à nossa direção a Betel. Quem quer Betel na sua vida, diz amém. Então fique de pé e fala, Senhor, eu quero viver uma vida de altar, eu quero viver uma vida consagrada, eu quero tirar todo o lixo da minha vida. Fala, o Senhor não vai me aceitar com um monte de lixo no céu. Eu preciso de libertação, de transformação, porque eu sou seu, meu Deus. O Senhor pagou alto preço de sangue. Aleluia. Glória. Obrigado. Transforma o meu ser, meu Deus. Transforma a minha vida. Transforma o meu caráter. Meu irmão, se rasgue diante de Deus nessa noite e fala, Senhor, coloque todas as suas limitações, todas as suas fraquezas diante dele e fala, Senhor, o Senhor sabe que eu entrei aqui, meu Deus, eu estava em cima do muro, sim, eu estava mais fraco, sim, eu estava, meu Deus e meu Pai, desanimado, sim, mas eu decido nessa noite a estar em Betel. Eu decido nessa noite construir um altar na minha vida e eu te entrego tudo que é meu. Glória. Aleluia. Glória. Eu quero saber aqui nessa noite, quem está aqui e gostaria de entregar sua vida a esse Jesus nessa noite Glória. e fazer parte de Betel. Quem está aqui e quer fazer parte de Betel hoje e quer falar, eu quero viver na casa de Deus, eu quero fazer parte da casa de Deus, eu quero mudar na minha vida. Chega de um monte de lixo, chega de tudo que desagrada a Deus, chega das coisas que me afastam de Deus, chega de tudo que me tira da presença de Deus. Basta nessa noite, o Senhor começa a transformar, purificar, transformar a vida de cada pessoa que está aqui. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de tomar a decisão de entregar a vida a Jesus? Se tem, levanta a sua mão onde você estiver e fala, Senhor, eu me entrego hoje diante do teu altar. Tem alguém aqui que ainda não tomou a maior atitude
da vida de um ser humano, que um ser humano pode tomar e queira realmente aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Aleluia. Tem alguém? Faz o sinal que eu vou aí te ajudar a vir aqui na frente. Aleluia. Todos aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Glória a Levanta Deus. sua mão quem já aceitou. Glória a Deus. Quem já aceitou, diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Então todos aqui já estão em Betel? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Só permanece em Betel, irmão. Porque até a volta de Jesus nós vamos ser pesados. Ficar os nossos pés no monte de lixo. Mas Deus está cobrando o preço para que hoje você decida se consagrar somente a Ele. Glória a Deus. Eu quero agradecer, meus irmãos, muito grata a Deus pela vida da pastora Darlene, Obrigado, Jesus. pela vida do Isaac, que nos foi um canal, uma ponte de Deus para estarmos aqui nessa noite, juntamente com essa igreja linda que eu amei, Aleluia. igreja calorosa, né? Igreja amorosa, igreja que a gente percebe a presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Fico muito de verdade, muito emocionada até de ver uma igreja tão linda. Deus abençoe. Meu irmão fica firme com Jesus, minha cunhada, meus sobrinhos. Jesus ama vocês. Aleluia. Fiquem firmes, porque Jesus pode voltar ainda essa noite. Muito obrigada. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Por favor, autoriza. Eu agradeço pelo oportunidade. Glória a Deus. Aleluia.